Primeiro vieram os discípulos de Balaão, que sob o manto de uma espiritualidade afetada e exótica, logo acharam guarida na igreja em Pérgamo. Depois chegaram os nicolaítas, que, embora atrevidos e afoitos, também não encontraram dificuldades para se acomodar entre as pobres e desprotegidas ovelhas. Quando o ministério local deu-se por si, já não havia mais nada a fazer. O terreno já estava tomado pelo inimigo. E o pastor da igreja? Ele sabia que a situação era grave, mas não ignorava o que acontecera ao seu antecessor. Ao reagir, o destemido Antipas foi assassinado pelo grupo que sustentava o trono de Satanás naquela igreja. As coisas, porém, não haveriam de continuar daquele jeito. Já enojado, Jesus, através de João, envia uma carta ao anjo de Pérgamo, ungindo-o a retomar o cajado e apacentar o rebanho de conformidade com a sã doutrina. Caso contrário, o próprio Senhor batalharia contra aqueles iníquos com a espada que sai de sua boca. Como estão nossas igrejas? Será que de alguma forma não permitimos que o diabo se entronizasse entre nós e não o percebemos? É hora de reagir contra o império das trevas. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang, e mais uma vez aqui nós estamos para compartilhar com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. E nesta oportunidade, dando seguimento à nossa série, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, nós vamos continuar em nosso terceiro episódio, hoje falando sobre a igreja que se encontrava na cidade de Pérgamo. Mas antes, eu quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esta mensagem com mais pessoas, para que um número maior de pessoas chegue ao conhecimento genuíno da Palavra de Deus. O assunto de hoje será sobre a igreja de Pérgamo, a igreja casada com o mundo. E para a base eu quero convidá-lo a acompanhar uma leitura bíblica que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. Pérgamo, a cidade dos livros, mas também ao mesmo tempo da ignorância espiritual. Situada às margens do rio Caico e distante 30 quilômetros do mar Egeu, Pérgamo era a mais importante metrópole da Mísia. Cidade antiga e rica, fizera-se afamada por sua biblioteca, cujo acervo chegou a ser estimado em 200.000 volumes. De tal forma ela se achava ligada aos livros, que o seu nome tornou-se sinônimo destes, pergaminho. Seus operários sabiam como industriar a pele animal como suporte à escrita. Como uma cidade tão rica em livros podia ser tão pobre quanto ao conhecimento do verdadeiro Deus? Faltava-lhe a sabedoria do livro dos livros. Mas e a igreja que se encontrava em Pérgamo? Pérgamo em grego significa casado. É bem provável que a igreja de Cristo haja sido implantada em Pérgamo quando da estadia de Paulo em Éfeso. Apesar de a cidade ser a guardiã do trono do próprio demônio, o reino de Deus prevaleceu em seus termos. Se o trono era do diabo, o cetro estava nas mãos de Cristo. Antipas, a fiel testemunha.
Muito provavelmente Antipas havia precedido o destinatário da carta no pastorado de Pérgamo. E pelo que depreendemos das palavras do Senhor, o fiel Antipas, cujo nome em grego significa contra todos, levantara-se para combater os apóstatas que haviam entronizado o diabo naquela igreja. Por isso ajuntaram-se todos para tirar-lhe a vida, conforme denuncia Jesus em Apocalipse 2:13, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Sim, Antipas não foi morto pelas autoridades romanas. Ele foi morto pelos que se diziam irmãos. Por conseguinte, caberia ao atual anjo de Pérgamo continuar a luta de Antipas. Levantar-se-ia ele contra os que detinham a doutrina de Balaão e sustentavam o ensino dos nicolaítas. A doutrina de Balaão é ensino pseudo-bíblico que, torcendo as Sagradas Escrituras através de artifícios teológicos e hermenêuticos, corrompia a graça de Deus, apresentando aos santos uma teologia permissiva e eticamente tolerante. O objetivo dessa doutrina era levar o povo de Deus à prostituição e à idolatria, a fim de, enfraquecendo-os moralmente e espiritualmente, extorquir-lhes os bens materiais. Era a teologia dos ladrões. O patrono desta doutrina era Balaão, filho de Beor, que, embora profeta e teólogo, utilizou-se da profecia e da teologia para levar a maldição ao arraial dos hebreus. Subornado por Balaque, rei de Moabe, ensinou-lhe como levar a maldição às tendas hebreias. Por isso o apóstolo Pedro taxa-o de louco e o apóstolo Judas acusa-o de venalidade. Balaão tinha os seus discípulos em Pérgamo. Estimulados pela ganância, utilizavam-se de sua influência teológica sobre a igreja, a fim de levá-la a noivar-se com o mundo. Mas e a doutrina dos nicolaítas? Não sabemos muita coisa acerca dos nicolaítas. O que sabemos é que a sua doutrina não destoava quase nada do ensino de Balaão, pelo menos quanto ao conteúdo. Se Balaão era dissimulado, sutil e teológico, os nicolaítas, fazendo abertamente comércio dos santos, publicamente apregoavam a repaganização da igreja, afirmando ser possível servir a Deus e aos ídolos. Utilizando-se de um linguajar bem elaborado, levaram muitos fiéis a se desviarem pelos caminhos da fornicação, do adultério e da idolatria. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirmou, Filipenses 3:20, observe só: "Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Embora o cristão não tenha como evitar o lado temporal da vida, seu olhar deve fixar-se em sua redenção eterna. Jesus sabia da sedução que os bens terrenos podem exercer sobre nós, e por isso ele nos advertiu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Por esse motivo, coloquemos o Senhor Jesus sempre, sempre em primeiro lugar. Se você nos acompanhou até agora, se porventura você gostou deste vídeo e ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas, amigos, familiares, e que o Deus eterno abençoe grandemente a sua vida desde agora e para sempre.